Quantos erros você comete por dia? Quais falhas são as mais gritantes na sua vida? Existem coisas que nós podemos errar de maneira mais tranquila, como por exemplo num jogo de videogame. Ali você pode perder as fases e voltar, e depois voltar de novo, e depois de novo, até que você passe. Mas por exemplo, em relação à leitura da Bíblia, será que não precisamos melhorar se estivermos errando? Eu alistei alguns erros comuns que cometemos quando vamos estudar a palavra. Eu espero que esses erros nos alertem para que possamos entender e melhorar em relação à leitura da palavra. Eu sou o Samuel e esse é o canal Vida Cristã Ilustrada. Que esse vídeo com alguns erros que nós podemos cometer ao ler a palavra te ajudem e te alertem em relação à leitura da mesma e que nós cresçamos diante do Senhor. Que Deus te abençoe. Algumas coisas podem atrapalhar nosso crescimento espiritual, você concorda? Por exemplo, a jornada diária de trabalho. Você pode ter uma jornada tão intensa de trabalho que não lhe sobra energia para fazer coisas que envolvam concentração, dedicação, e você acaba negligenciando a leitura da Bíblia. Também, as tribulações. Você pode estar passando por uma situação em sua vida que seja tão difícil que você não tem ânimo para ler a Bíblia. Além disso, as preocupações, você pode estar tão preocupado com o dia de amanhã, as coisas que você ainda vai fazer, que quando você vai ler a palavra, sua mente já está tão distante que você não consegue mais lembrar do que você leu na última linha daquele livro da Bíblia. Também, outra coisa que pode atrapalhar são os nossos pecados. A gente pode estar em pecado, não ter confessado ao Senhor, e isso atrapalhará quando nós chegarmos nas Escrituras. Pois não estaremos focados espiritualmente, pois estamos com o nosso relacionamento com Deus quebrado por causa do nosso pecado. Então devemos confessar nossos pecados ao Senhor para podermos ler melhor a palavra. Alguma dessas coisas já te afastaram da leitura da palavra? É possível que a sua resposta seja sim. E eu vou destacar aqui algumas coisas mais específicas acerca de erros que cometemos em relação à palavra. Em primeiro lugar, é um erro não ver a Bíblia como palavra de Deus. Não simplesmente de dizer, mas de se portar diante dela. De ouvir realmente a voz de Deus na palavra. Às vezes nos achegamos à Bíblia como um livro qualquer, e isso não é certo. Também outro erro comum é não orarmos. É esquecermos que estamos numa disciplina, num exercício espiritual, e para isso precisamos do Espírito Santo, de comunhão com Deus. Precisamos orar. Não podemos ficar sem oração na leitura da palavra. Então ore, lembre-se disso. Além disso, não ter um horário diário para isso, para ler a Bíblia. Às vezes você pega ali em qualquer horário, talvez o horário em que você já esteja mais cansado, o que torna difícil você ler a Bíblia quando sua mente quer descanso, quando seu corpo quer dormir e a preguiça vem e você esquece da palavra. Além disso, um erro comum é acharmos que entender a Bíblia é fácil. Talvez você pense, já que eu tenho o Espírito Santo, já que eu sou de Deus, então eu vou compreender toda a Bíblia. Mas isso é um engano. Para entendermos melhor a Bíblia, precisamos de concentração, das ferramentas corretas, do Espírito Santo, de foco. Então lembre-se, não é tão fácil quanto podemos imaginar. Além disso, um outro erro comum é não nos esforçarmos para ler. Lemos de qualquer jeito, lemos deitado, lemos com sono, lemos cansados, lemos sem concentração, não nos esforçamos de forma alguma e ainda queremos que o Senhor fale conosco. Se nós não lidamos com seriedade com a Bíblia, será que não é a hora de nós melhorarmos isso? Eu acredito que sim. Além disso, outro erro comum é não ler a Bíblia por literaturas. É ler a Bíblia de qualquer forma e ler todo o texto de forma igual. Existem literaturas diferentes na Bíblia e precisamos saber lê-las conforme elas são. Outro erro comum é ter dúvidas e deixar para lá. Às vezes você chega em um texto, você lê o texto, você não entende muito bem, mas você deixa para lá. Você não quer explicações, você não quer dar trabalho, você não quer ter trabalho e você fica com aquela dúvida. Da próxima vez que você for ler aquele texto, aquela dúvida ainda estará lá. Algo que você poderia ter mudado, que você poderia ter procurado alguém que lhe explicasse, lido com mais atenção o texto, visto em comentários e entendido melhor a Bíblia. Então, se você tiver dúvidas,
procure as respostas. Obviamente que nem todas as nossas dúvidas terão respostas, mas nós devemos buscar ao máximo entender melhor o que a Bíblia está nos dizendo. Um outro erro comum é ter medo de descobrir as verdades bíblicas. Como eu já havia mencionado antes, às vezes, em uma situação de pecado, você não quer ler certos textos. Se você estiver roubando, você não vai querer ler o mandamento sobre não furtarás. Você não vai querer ler Paulo dizendo, aquele que roubou, não roube mais. Você vai querer esconder esses textos e você tem medo de descobrir essas verdades. Além disso, muitas pessoas têm medo do livro de Apocalipse. Veem aquelas imagens que causam terror em muitas pessoas e ficam com medo de ler a palavra. Mas se é a palavra de Deus, nós devemos continuar lendo ela e buscar entendimento. Um outro erro comum é não se desafiar com textos complexos. Tem aqueles textos que nós não sabemos o significado e às vezes é contrário a certa doutrina que nós achamos que cremos e acabamos por não nos desafiar em entender melhor esse texto, que pode ser complexo. Por fim, um último erro comum que eu destaco aqui é não ver a Bíblia como essencial para nosso crescimento. Muitas pessoas veem a palavra, muitas pessoas que confessam a Jesus, veem a Bíblia como um livro opcional. Preferem os vídeos, os podcasts, os comentários, as conversas. Mas Deus se revelou em um livro e nós precisamos lê-lo. Veja então a Bíblia como essencial para o nosso crescimento. Não esqueça, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela expressa a vontade do Senhor. Ela nos ajuda a crescermos, a nos aproximarmos de Deus. Não negligencie a palavra do Senhor. E então, quais desses erros você já cometeu? Quais desses erros você vai ter que evitar? Deixe aí nos comentários para eu saber a sua opinião. E se você sabe de algum outro erro que é fácil de cometermos em relação à leitura da Bíblia, também deixe aí nos comentários, para que possamos saber se esse vídeo te ajudou, se você gostou desse vídeo. Deixa o like, compartilha com alguém que possa crescer também com esse vídeo. Que Deus te abençoe.